Estamos iniciando o podcast Pescou, produzido pela Trama Ecológica, com o apoio do TAC Frade Fumbio. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse episódio do podcast Pescou. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre quem são os pescadores artesanais, como vivem, seus desafios, tradições e a importância dessa atividade para o meio ambiente e para a cultura brasileira. A pesca artesanal é muito mais do que trabalho, é identidade, memória, sobrevivência e conexão com a natureza. Em várias regiões do Brasil, milhares de famílias vivem da pesca artesanal. Homens e mulheres que saem cedo para o mar, rios, lagoas e manguezais em busca do sustento. Além de garantir alimento, essas comunidades preservam conhecimentos tradicionais passados de geração em geração. E para conversar com a gente hoje, recebemos Délcio Fonseca, da APELT, Associação de Pescadores Livres de Tubiacanga, no Rio de Janeiro. Pescador artesanal de Tubiacanga, na Ilha do Governador. Délcio, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast Pescou. Eu começo te perguntando como começou a sua relação com a pesca. Meu nome é Délcio de Almeida Fonseca. Hoje faço parte da APELT, Associação de Pescadores Livres de Tubiacanga. A minha relação com a pesca começou quando eu ainda era muito pequeno. Eu tinha por volta dos meus 8 para 9 anos, quando meu pai e meu avô me levou para pescar em alto mar de rede. Foi ali a minha primeira lição, a minha primeira experiência. Meu avô me disse, me lembro como se fosse hoje, que eu tinha que ter paciência e respeito à natureza. Essa experiência de ver os dois lançando a rede no mar foi o que plantou a semente de tudo que eu faço hoje, de tudo que eu sou hoje. Meu pai representava a força e a execução, e já meu avô, a sabedoria acumulada de quem conhecia o vento, o tempo e as correntezas. A minha relação com a pesca começou como um presente deles para mim. Foi ensinamento, foi trabalho, união de família e, acima de tudo, foi amor. O que significa ser pescador artesanal para você? Para mim, pescador artesanal é aquele que constrói seus próprios apetrechos para poder fazer uma pesca segura. Por exemplo, ele constrói seu barco, seu remo, sua rede, sua tarrafa, seu puçar e etc. Esse é o verdadeiro pescador artesanal. Ser pescador artesanal também vai muito além de uma profissão, de uma identidade, de uma cultura. É uma das formas mais antigas de relação profunda e respeitosa entre o ser humano e a natureza. Ser pescador artesanal é falar de paciência, resiliência, resistência. É uma sabedoria que não se aprende nos livros, mas sim no balanço do mar e no passar das gerações. Ser pescador artesanal é entender das marés, do vento e também prever o tempo. Ser pescador artesanal é ser dono do seu próprio tempo e do seu próprio caminho. Ser pescador artesanal responde por grande parte do pescado que chega à mesa dos brasileiros. O mar, a Baía de Guanabara, o manguezal ou o próprio rio não são apenas locais de trabalho, são extensões da casa do pescador artesanal. O pescador artesanal começa muito antes do barco entrar dentro d'água e continua muito além do barco atracar na praia. É um ciclo que envolve a dinâmica familiar. Ser pescador artesanal para mim é tudo. Délcio, quais os maiores desafios apresentados hoje para o pescador artesanal? Hoje, quais são os maiores desafios enfrentados hoje no mar pelos pescadores artesanais? Vamos lá. Os pescadores artesanais enfrentam hoje muitos desafios no mar. A grande parte deles afeta não só a pesca, mas também a dignidade, a cultura e a sobrevivência das comunidades tradicionais. Entre os principais desafios estão a poluição dos rios e do mar, o despejo de esgoto, óleo, lixo industrial, plástico e produtos químicos vêm destruindo áreas de pescas imensas, manguezais e criadores naturais de peixe e crustáceos. Em região como a Baía de Guanabara, por exemplo.
Também temos a dragagem e grandes obras. Hoje, por exemplo, no Caju está tendo esse tipo de dragagem e também grandes obras. As dragagens em portos e canais muitas das vezes mexem no fundo do mar e os rios, levantando lama contaminada, espantando os peixes e prejudicando o território pesqueiro. Também a diminuição do pescado. Muitos pescadores relatam que hoje precisam navegar muito mais longe e gastar mais combustível para conseguir pescar o que antes se encontrava perto de sua casa. Isso acontece por vários fatores. Acontece por causa da pesca predatória, destruição ambiental, mudança climática, poluição e excesso de embarcações industriais. Também nós temos alto custo de trabalho. O combustível, o gelo, a manutenção do motor, rede, material de pesca estão cada vez mais caros. Muitas das vezes o valor pago pelo pescador artesanal não acompanha esses aumentos, deixando o pescador em situação muito difícil. Também nós temos a falta de políticas públicas eficientes. Muitos pescadores sentem falta de apoio técnico, acesso facilitado e benefício, fiscalização justa, crédito adequado, infraestrutura nos pontos de desembarques, valorização da pesca artesanal. Também não podemos deixar de falar também sobre os conflitos territoriais. A disputa entre a pesca artesanal e a pesca industrial, pescadores de grandes empreendimentos, como a pesca industrial, a área de conservação sem diálogo com as comunidades, ocupação irregular em áreas costeiras. Muitas das vezes o pescador tradicional acaba perdendo espaço no território onde trabalhou a vida inteira. Também temos mudanças climáticas e fenômenos ambientais. O mar está mudando, meus amigos. É época de peixe também mudar. Ventos e correntes ficarem diferentes. Chuvas intensas e calor extremos afetam a pesca artesanal. Ressacas estão mais fortes. O conhecimento tradicional continua o mesmo. E continua muito importante, mas o pescador tem precisado se adaptar rapidamente. Também temos a falta de reconhecimento social. Apesar de alimentar milhares de famílias e preservar conhecimento antigo do mar, o pescador artesanal muitas das vezes ainda é invisibilizado. Pouca gente conhece a realidade dura de quem sai de madrugada, enfrenta chuva, frio, risco no mar e ainda luta pela preservação ambiental. Também temos segurança e saúde, ou saúde e segurança. O pescador enfrenta risco de acidente, tempestade, problemas de chuva, exposição ao sol, estresse, dificuldade de acesso à saúde. Muitos continuam trabalhando mesmo doentes. Por quê? Depende da pesca para sobreviver. A pesca artesanal não é apenas trabalho. Ela é cultura, identidade, tradição e resistência. Defender o pescador artesanal também é defender o meio ambiente, os rios e os manguezais e a soberania alimentar das comunidades. Conta pra gente o que mudou na pesca ao longo dos anos. A pesca mudou muito ao longo dos anos, principalmente para o pescador artesanal. Antigamente, muitos pescadores conseguiam viver da pesca com mais tranquilidade, encontravam peixe mais perto da costa e dependia muito do conhecimento passado de pai para filho. Hoje, além da experiência, o pescador precisa enfrentar desafios ambientais, econômicos e sociais muito maiores. Antigamente, a pesca era mais abundante. Muitos pescadores contam que os peixes eram encontrados com mais facilidade, os rios e manguezais eram mais limpos, havia menos poluição, o custo de trabalhar era menor. O mar seguia ciclos mais previsíveis. O conhecimento tradicional tinha um peso enorme. Por exemplo, o pescador observa a lua, ele entendia do vento, conhece as marés,
conhece os sinais do mar e dos pássaros, tudo fazia parte da vida do pescador artesanal. Hoje, a realidade mudou bastante. Muitos peixes, menos peixe, né? No caso aqui, é menos peixe no mar. Muitas espécies, inclusive, diminuíram por causa da, exemplo, pesca predatória, poluição, destruição de manguezais, dragagem, mudança climática, aumento da pesca industrial. O pescador muitas das vezes precisa ir mais longe para conseguir o seu sustento. Não podemos deixar de falar também sobre as tecnologias. A tecnologia avançou e muito. Hoje existe GPS, sonar, motores mais modernos, celulares e aplicativos, equipamentos de navegação. Isso mudou em algum ponto, mas também aumentou a desigualdade entre a pesca artesanal e as grandes embarcações industriais. Qual é a importância da preservação ambiental para a pesca? A preservação ambiental ela é fundamental para a pesca artesanal, porque sem o meio ambiente saudável não existe pesca, nem sustento e nem continuidade da tradição pesqueira. O pescador artesanal depende diretamente da saúde do mar, dos rios, dos mangues e da lagoa para sobreviver. Os manguezais, por exemplo, são verdadeiros berçários naturais. É ali que muitas espécies nascem e crescem. Quando o mangue é destruído pela poluição, por aterro ou obras, os peixes, caranguejos e camarões diminuem, afetando diretamente a vida das comunidades pesqueiras. A preservação também ajuda a manter a qualidade da água, o equilíbrio das espécies, os ciclos naturais da pesca, a reprodução dos peixes, a segurança alimentar das comunidades. Quando há poluição por esgoto, óleo, lixo industrial, o peixe desaparece ou fica contaminado, e isso prejudica tanto o pescador quanto a população que consome o pescado. Outro ponto importante é que o pescador artesanal geralmente pesca em pequena escala e possui um conhecimento tradicional muito ligado ao respeito pela natureza. Observa o tempo, respeita períodos de produção, por exemplo, defeso, conhece os ciclos da maré, entende os sinais do ambiente. Por isso, muitos pescadores artesanais são considerados verdadeiros guardiões do meio ambiente. A preservação ambiental também protege a cultura e a identidade das comunidades tradicionais. A pesca artesanal não é apenas um trabalho, ela envolve história, tradição, modo de vida, união familiar, conhecimento de passado entre gerações. Sem preservação ambiental, existe o risco de desaparecer não apenas o pescado, mas também toda uma cultura tradicional. Além disso, proteger o meio ambiente significa lutar contra poluição dos rios e baías, dragagem sem controle, destruição dos manguezais, pesca predatória, ocupações irregulares, impactos por grandes empreendimentos. A preservação ambiental e a pesca artesanal caminham juntas. Cuidar da natureza é garantir que o pescador de hoje e as futuras gerações possam continuar vivendo o mar com dignidade, respeito e esperança. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre os pescadores artesanais? Eu gostaria que as pessoas soubessem que o pescador artesanal não é apenas alguém que tira o peixe do mar. O pescador artesanal é um trabalhador, um guardião da natureza, um conhecedor das águas e das tradições que passam de geração em geração. Muita gente vê apenas o peixe chegando à mesa, mas não imagina o que existe por trás disso. Acordar de madrugada, enfrentar chuva, frio, vento e ressaca, correr risco no mar, passar horas longe da família, trabalhar sem garantia de retorno. O pescador artesanal vive da força, da coragem e da esperança. Também é importante que as pessoas entendam que a pesca artesanal tem uma relação profunda com o meio ambiente. O pescador conhece a maré, o vento, os ciclos da lua,
o período dos peixes e respeita muito a natureza, porque sabe que dela depende a sua sobrevivência. Valorizar os pescadores artesanais também é cuidar do meio ambiente. Manguezais, rios e mares preservados garantem alimento, renda e cultura para futuras gerações. Chegamos ao fim de mais esse episódio do podcast Pescou. Obrigado a você que acompanhou essa conversa tão importante. Siga nosso podcast nas plataformas digitais e compartilhe essa história. A realização do projeto Educação Ambiental é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de Responsabilidade da Empresa Prio, conduzido pelo Ministério Público Federal, MPF, Rio de Janeiro.